Bom, boa noite. Boa noite. Bom, o Simara já me apresentou, né? Só esqueci de dizer que eu sou jesuíta, capixaba, né? Mas moro aqui em Minas já tem bastante tempo, né? E tenho trabalhado com esse tema da família, sobretudo teologia do matrimônio, né? Na faculdade há vários anos. É um tema bastante interessante, desafiador, e não é por acaso que as duas sessões que foram dedicadas a esse tema, 2015 e 2014, elas fizeram falar tanto, né, naquela ocasião, e ainda eu acho que precisa que aquilo que se fez falar naquele período pudesse continuar ecoando, né? Porque quando você está falando, mesmo que seja às vezes para contrapor, né, nós ouvimos, a gente vai fazer alguns comentários sobre isso, para contrapor-se àquilo que estava sendo proposto, pelo menos obriga as pessoas a tentar pensar essa situação na qual vivem muitas das famílias contemporâneas. E uma situação que cada vez mais diversa. Então, nós vamos fazer uma apresentação breve do antecedente do sínodo da família, das duas sessões sinodais. Depois, nós vamos apresentar, né, esse texto. Fundamentalmente, hoje nós vamos fazer uma apresentação geral do texto. E no próximo encontro a gente vai tentar aprofundar alguns aspectos particulares, sobretudo o capítulo 6 e o capítulo 8, que eu acho que são os capítulos, do ponto de vista de desdobramentos pastorais, os mais importantes. Todos os capítulos que nós vamos ver são muito bons para trabalhar com a pastoral familiar. E para a igreja, em geral, também pensar, né, a questão da família. Mas, assim, sobretudo das lideranças da igreja, eu acho que os dois capítulos, esses capítulos, 6º e 8º, são muito importantes. Então, o título, né, Amoris Laetitia, sobre o amor da família, implicações teológico-pastorais da exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, é o que nós vamos trabalhar aqui. Então, para a gente saber um pouquinho sobre esse documento, é bom a gente fazer uma breve retomada do que aconteceu antes. Então, em 2013, Francisco, ele convocou o sínodo. E na convocação do sínodo, ele já disse que ia haver duas sessões, uma em 2014 e uma em 2015. E, pela primeira vez na história recente da Igreja Católica, ele faz um sínodo diferente. Um sínodo que, de fato, funciona com aquilo que a palavra sínodo deveria significar. Ou seja, um sínodo onde o povo de Deus é escutado. Então ele propôs um questionário com 36 perguntas, ao redor de 9 blocos temáticos, e enviou para todos os episcopados essas questões aí. E a partir do retorno dessas questões, cada episcopado fez uma espécie de síntese, de resumo, né? A forma como os vários episcopados trabalham isso, ela é muito diversificada, né? Tem episcopado, por exemplo, que abriu um site especial na internet, para todo mundo que quisesse participar, participasse, né? Outros episcopados que confiaram às famílias, pastoral familiar, que elas pudessem se ocupar de responder aquele questionário. Outros episcopados que provavelmente, né, somente os bispos responsáveis lá, com algumas 3, 4 pessoas responderam. A diversidade enorme na forma como foi respondido esse questionário. Esse questionário deu origem, então, a um instrumento chamado instrumento Labores, instrumento de trabalho, que foi o objeto, vamos dizer assim, o resultado dessa síntese que deu origem a um documento a partir do qual a primeira sessão extraordinária discutiu digamos assim, a situação, né, os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. Esse foi o resultado da primeira sessão, quer dizer. E no final, houve um relatório final daquela sessão sinodal. Então, relato sínodo. Essa foi a primeira sessão sinodal de 2014. 2015, então, o tema vai ser o tema próprio do sínodo, que vai ser a vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. Então, qual que foi a dinâmica? Então, eles tinham trabalhado isso no sínodo de 2014, então,
a partir, né, o Papa quis fazer uma outra consulta, né, mas a consulta essa teve menos tempo, então não foi muito assim, trabalhada essa consulta, mas no final, lá, antes da sessão, ele fez esse lineamento, que é, de fato, o documento mais que ajuda a organizar a sessão sinodal. Houve, de novo, um outro instrumento labores, né? E houve, no final, o relatório final dessa sessão de 2015. Quem acompanhou um pouco, né, aqui no Brasil, infelizmente, né, em parte, pela situação que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista religioso no Brasil, não se deu tanta ênfase. A mídia praticamente falou muito pouco. Né? Mas em outros países, né, a mídia explorou muito isso que aconteceu nesse período aqui, um pouco durante e anterior à segunda sessão. Foi onde houve mais debate. Por quê? Porque vários cardeais, um pouco baseados no que tinha sido discutido aqui, acharam que o Papa Francisco estava querendo mudar a doutrina da Igreja Católica sobre a família, matrimônio e família. Então, houve um grupo de cardeais que escreveu um livro dizendo que a Igreja não pode abrir mão da sua doutrina sobre o matrimônio e família. Um pouco como um recado para dar para o Papa, né? O Papa Francisco, ele não se intimida diante dessas coisas, e ele achou que até foi interessante que pudesse colocar o parecer deles. Todo mundo tem que dizer, porque é uma questão crucial. E depois, claro, quando terminaram esse relatório final, alguns achavam também que o Papa não iria escrever uma exortação pós-sinodal, porque nesse relatório final já havia uma espécie de consenso. Francisco assim, praticamente obrigou os bispos. Nós vamos colocar aqui em que estamos de acordo. Quais são os consensos que nós temos ao redor desses temas que discutimos. Provavelmente, os temas que saíram assim, mais fortes na imprensa foram dois. A comunhão para divorciados que voltaram a se casar, que é um tema já bastante batido, mas que voltou muito forte. E a questão, vamos dizer assim, das uniões homoafetivas. Casamento gay, essas coisas. Então, essas duas questões, elas apareceram antes, apareceram dentro da sessão sinodal. Então, lá, vamos dizer assim, nesse relatório final, havia já se alcançado uma espécie de consenso entre os bispos que estavam presentes, né, nessa sessão oficial. Mas, aí o que vai acontecer? O Francisco surpreendeu, né? Ele diz no texto que os bispos pediram que ele escrevesse uma exortação. Todo sínodo normalmente tem uma exortação pós-sinodal depois do sínodo. Então ele resolveu fazer essa exortação. E é a exortação sinodal Amoris Laetitia. A primeira pergunta que preparou o sínodo, né? Qual é o conhecimento real dos ensinamentos da Bíblia, da Gaudium et Spes, da Familiaris Consórcio e de outros documentos do magistério pós-conciliar sobre o valor da família segundo a Igreja Católica? Essa é uma pergunta que foi feita, né? Como os nossos fiéis são formados para a vida familiar em conformidade com o ensinamento da Igreja? É uma pergunta, assim, um pouco de doutrina, né? Será que os fiéis da Igreja Católica conhecem a doutrina da Igreja Católica sobre o matrimônio e a família? Então, uma pergunta, conhecimento, uma pergunta que tinha a ver com as fontes bíblicas. Depois, documentos da Igreja, Gaudium et Spes, o último documento da Igreja Católica do Concílio Vaticano II. Depois, Familiaris Consórcio. O que é Familiaris Consórcio? É a exortação pós-sinodal do Sínodo de 1980, João Paulo II, né? Ele escreveu a exortação Familiaris Consórcio, que desde 1981, vamos dizer assim, formatou toda a compreensão que a Igreja Católica tem sobre a família e sobre a pastoral familiar. Então, não sei se aqui tem alguém de grupos de pastoral familiar, né? Movimentos familiares. Então, se vocês prestarem atenção, se um dia vocês tiverem curiosidade de ler a Familiaris Consórcio, vocês vão ver que praticamente a CNBB, por exemplo, o diretório da família, da CNBB, tudo é pautado na Familiaris Consórcio. Então, o Papa queria saber se os fiéis estão ao corrente dessas
desses textos. E o magistério pós-conciliar. Teve outros textos, né? Por exemplo, Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico, né? São textos que têm aspectos pastorais e aspectos dogmáticos sobre a família. O que é família, o que é o sacramento do matrimônio, a insolubilidade, né? A questão da comunhão para os divorciados, né? A questão da homossexualidade, tudo isso aparece lá já, sobretudo no Catecismo da Igreja Católica. Então, vamos dizer assim, o Papa Francisco queria saber, né, se os católicos estão sabendo, né, o que diz a Bíblia e o que diz, vamos dizer assim, a doutrina da Igreja. Então era possível participar lá, o Pontifício Concílio da Família, você podia participar, enviando também, né, as suas ideias, né, sobre, digamos assim, para a resposta daquele questionário. Agora, é importante a gente saber que há uma evolução na história da Igreja Católica, não é desde o tempo vamos dizer assim, desde Jesus que a Igreja Católica tem essa doutrina sobre a família e sobre o matrimônio. Há uma evolução, né? E essa evolução que vai chegar à compreensão que nós temos hoje sobre o que é o matrimônio, o que é a família para a Igreja Católica, ela tem algumas referências importantes. A primeira referência, do ponto de vista dogmático, é esse Concílio de Florença, de 1439, onde tem uma chamada decreto para os armênios. O que aconteceu? No século XI, houve essa separação das igrejas orientais com relação à Igreja Católica. E aí no século XV, essa igreja armênia, ela quis voltar à comunhão com a Igreja Católica romana. Então, a Igreja Católica disse assim, olha, vocês, para entrar em comunhão conosco, vocês têm que aderir a esses princípios. E aqui vai aparecer pela primeira vez que o matrimônio é um sacramento. Então, um concílio, digamos assim, que fala sobre isso, que o matrimônio é um sacramento. O Concílio de Trento, aí ele vai responder duas questões importantes sobre o matrimônio. Primeiro, Lutero, o Concílio de Trento foi convocado para, vamos dizer assim, responder aos reformadores. E o que Lutero tinha dito? Que o matrimônio não é um sacramento. O sacramento tem a ver com o Cristo. O matrimônio existe desde que a humanidade existe. Então não pode ser sacramento. Faz parte da natureza, vamos dizer assim, da ideia de natureza. Desde o livro do Gênesis, que fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, não foi Cristo que instituiu o matrimônio como realidade, é uma realidade humana. E como realidade humana, quem tem que interferir sobre a questão do matrimônio não é a Igreja Católica, mas digamos assim, a lei civil. Então é possível o divórcio. Deus não quer o divórcio. Lutero ele era contra o divórcio. Mas ele disse, quem tem que resolver se pode ter divórcio ou não ter divórcio, não é a igreja não tem que se pronunciar sobre isso. Quem tem que se pronunciar sobre isso é a lei civil, porque o matrimônio pertence à natureza, então não tem que a igreja se meter nisso. Aí o Concílio de Trento vai dizer o quê? Vai reafirmar que o matrimônio é um sacramento. Então é uma afirmação dogmática da igreja. O matrimônio é um dos 7 sacramentos da igreja. É um sacramento de Cristo, ou seja, foi estabelecido pelo Cristo. Aí vão recorrer vários textos do Novo Testamento para dizer que o matrimônio é um sacramento. E outro probleminha que tinha. A Igreja Católica, igrejas cristãs, ao longo dos séculos, como que ela foi compreendendo a sacramentalidade? Onde acontece o sacramento? Ela pegou uma tradição antiga, que já existia no tempo dos romanos, quando que acontecia o casamento? É quando há uma troca de consentimento entre um homem e uma mulher. É o consentimento que faz com que exista o casamento. O que a igreja fez? Ela foi pegando isso e foi trabalhando isso ao longo dos séculos. E então, para haver um casamento, tanto assim que vocês sabem disso, os ministros do sacramento não é o padre, não é o bispo, não é o diácono. Os ministros do sacramento é o casal, são os dois. E o casamento acontece no momento em que eles trocam o consentimento. Ora, o que aconteceu?
Se o casamento acontece no momento do consentimento, muitas pessoas na Idade Média se casavam clandestinamente. Bastava eu gostava dela, gostava de mim, então nós dois, consentimento, e a gente já... Mas ao mesmo tempo, só nós dois sabíamos, a gente podia fazer o quê? Se de repente não desse certo, a gente se separava, mas nós tínhamos já... Se a gente trocou o consentimento, já é sacramento. Aí havia um problema sério, porque como, vamos dizer assim, coibir os casamentos clandestinos? Então a Igreja Católica vai instituir essa coisa chamada, Decreto Tametes, que é um decreto muito importante do Concílio Vaticano II, onde ela vai dizer o seguinte: para que o sacramento exista, é preciso que um casamento seja feito. Antes do casamento tem que haver o quê? Os proclamas. Por quê? Porque pode ser que tenha alguém que é casado clandestinamente. Então é necessário que haja proclamas para que as pessoas, se tiver qualquer coisa, se possam. Segunda coisa, o casamento tem que ser feito diante do pároco, ou de alguém estabelecido por ele. Terceira coisa, com mais 2 testemunhas. Então, isso a gente chama de forma canônica. Então, desde o Concílio de Trento, esses decretos aí vão reafirmar a sacramentalidade, a obrigatoriedade da forma canônica. Depois, o Concílio Vaticano II, vários textos vão falar do matrimônio. E eu falei, direito canônico, Catecismo da Igreja Católica, tudo que reafirma, vamos dizer assim, a doutrina da Igreja Católica sobre o matrimônio como sacramento. E a indissolubilidade. Então, tem vários textos do pontifício, vamos dizer assim, do magistério da Igreja, dos papas, falando sobre vários aspectos da vida, vamos dizer assim, seja do ponto de vista dogmático, sacramental, seja do ponto de vista também pastoral. Então, isso só para fazer uma breve retomadazinha sobre o que é o casamento na Igreja Católica. Então, o texto de Francisco, que é a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Esse é o tema do sínodo. E essa exortação é uma exortação para os casais e para a família. Então vai trabalhar fundamentalmente com a ideia de vocação e missão. Duas coisas, chamado, missão, envio. Então, aqui é chamada a família e aqui é enviada a família no mundo contemporâneo. Esse é o objetivo desse documento, essa exortação pós-sinodal. Depois, o Francisco, no texto dele, vai dizer das atitudes do pastor, porque é um texto que é dirigido às famílias, mas também aos pastores, ou seja, aos bispos, aos presbíteros, as pessoas que acompanham na formação, para que as famílias possam se organizar, segundo a compreensão da Igreja Católica. Então, ele diz o seguinte: o pastor ele tem que ter 2 atitudes fundamentais. Ele tem que acolher e ele tem que cuidar. Essas 2 palavras são centrais no texto. E acolher, cuidar, para quê? Para conduzir, por um lado, e para buscar por outro. Então o pastor ele vai atrás daquela ovelha centésima que está perdida. Para fazer o quê? Vai buscar para cuidar. E ele também conduz as outras. Então, essa é a ideia do pastor que tem essa missão. O documento ele é datado de 19 de março, mas na verdade ele foi publicado em 8 de abril. E ele contém esses 2 anos dessa reflexão sobre a família no mundo contemporâneo. Então é um documento, vamos dizer assim, que deverá, da mesma maneira que a Familiares Consórcio, ela determinou toda a compreensão da Igreja Católica, sobretudo pastoral, dos anos 80 até agora. Então, o que vão ter que fazer os bispos, os episcopados? Eles vão ter, isso ajudado pelos movimentos pastorais familiares, eles vão ter que retomar, à luz desse documento, a sua compreensão da família e, vamos dizer assim, do matrimônio, para poder ajudar as situações muito diversificadas que vivem as famílias de hoje. Então, está vendo? A exortação é para os bispos, para os presbíteros, diáconos, pessoas consagradas, os casais cristãos, todos os fiéis leigos, sobre o amor na família. Aí é o textozinho que começa, a alegria do amor. A Amoris Letícia, vocês sabem, Letícia é alegria, Amoris, amor. Então, a alegria do amor, normalmente todos os textos dos papas
as duas primeiras palavras, ou a primeira palavra que dá nome ao texto, por isso que Amoris Laetitia, né? Então a alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Apesar de numerosos sinais de crise no matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isso incentiva a igreja. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. É muito interessante isso, porque todo mundo fala de crise na família, você já repararam? Mas nunca, como hoje, existe um anseio de família. As pessoas desejam ter uma família, desejam constituir uma família. Então o Papa percebe nesse anseio, apesar da crise, que isso é uma boa notícia. Se as pessoas têm esse desejo, então a igreja pode anunciar a sua compreensão sobre a família como uma boa notícia.